Fala galera, beleza? Vamos continuar nosso estudo aqui de função. Estamos caminhando já para o final já. Vimos aqui na trajetória então a função seno, função cosseno e como construir o gráfico de cada um. Agora a gente vai entrar na parte assim que talvez caia mais nos exercícios, nos vestibulares. Tanto essa parte quanto a parte de equação são as coisas mais cobradas de função trigonométrica, né? Nesse assunto de trigonometria. E aqui é interessante porque agora eu vou te dar um gráfico e do gráfico eu quero que você descubra a função que a teve. Então parece meio que uma adivinhação, mas não é, tudo tem um sentido aqui, olha. Vamos supor que eu te dei esse gráfico aqui e vai vir as alternativas perguntando qual que é a função que determina esse gráfico. O melhor jeito de se fazer é você pegar a função e testando os pontos. Realmente é ir por resposta, ir por cada ínter e ir testando. Mas aqui a gente vai, antes da gente chegar nisso, porque todas as questões são fechadas, dá para poder fazer esse método, a gente pode tentar descobrir ainda, só de visualizar e achar alguns números aqui, a relação entre elas, tá? Faz sentido também. Então vamos supor que era uma questão em que eu não te dava nenhuma alternativa e só te pedia assim, qual que é a função que determina esse gráfico. Aqui eu vou ter que começar a olhar e bater o olho. Ao bater o olho, eu vejo a figura, e vamos supor que você está no meio da prova, meio de simulado, alguma coisa assim. Você olha para a função, você olha assim, não é uma reta, não é uma parábola, então não é nada de primeiro nem segundo grau, que a gente chama de polinomial. Então, tá fazendo aqui um monte de montanhas ou coisa assim, tá periódica, porque tá sempre mesmo, então isso aí é uma função periódica. Isso aí tá envolvendo a trigonometria porque eu lembro disso. E aí você vai olhar, bom, dentro da função das funções trigonométricas existem várias, mas a gente só concentra em seno e cosseno. A tangente pode ser, mas assim não, seno ou cosseno. Aí eu vou olhar assim, beleza, isso me lembra quem? Isso me lembra tipo um tio. Um tio assim me lembra então seno. Então eu sei que essa função assim tem alguma coisa a ver com seno. O que pode mudar? Pode mudar os números que estão envolvendo. Pode ter alguém multiplicando o seno, pode ter o seno de alguma coisa somado com outra coisa, pode ter alguma coisa no x aqui, pode ter um deslocamento. Então tudo que a gente viu a gente vai aplicar nessa função. Então olha, se isso lembra a função seno, eu tenho que vir na minha cabeça como é que é o padrão de uma função de um seno qualquer. Então se eu tenho aqui um seno, o seno ele sempre vai comportar desse jeito assim. Vai até 2π, começa no zero, a imagem do extremo dela é 1 e o primeiro aqui é menos 1. Então isso aqui seria o seno de x, a função mais básica que a gente tem do seno. Então vamos ver o que a gente alterou nessa função. Bom, ver o que a gente alterou, a gente tem que observar aqui a questão da amplitude, a questão dos extremos, a questão do período. Então olha, vamos começar aqui pelo período. Se eu comecei aqui por zero, comecei no zero, significa aqui que está igual aqui começa no zero, eu não tenho nenhum deslocamento, eu não comecei nem para trás nem para frente. Então o comecinho dela aqui coincide com o começo dela. Então aqui é um x, e nesse x ele não tem nenhum mais alguma coisa, menos alguma coisa, que funcionaria como se fosse um deslocamento. Então apenas x. Vamos ver se tem alguma coisa que multiplica o x, porque quem multiplica o x aqui, vou até deixar um azinho aqui. Quem multiplica o x ele determina o período. Período, então, a gente sabe que é 2π sobre o valor que multiplica o x. O período aqui é dado por 2π, então posso substituir aqui para ver qual seria o valor desse A. Então, se o período aqui é 2π, isso é igual a 2π, que já estava na fórmula, sobre o valor de A. Então, a gente vai ver aqui que o A vale 1, ou seja, aqui é simplesmente x mesmo. É só 1 que multiplica o x. Se aqui, por exemplo, tivesse, 4π, o período todo fosse 4π, aqui daria 4π, o A daria um valor diferente. Então aqui seria seno de alguma coisa x, no caso seria 2x. Então tá vendo que a gente está investigando por enquanto. Então beleza. Agora que eu tenho que olhar, já olhei para a horizontal, já vi que eu não tenho deslocamento e já olhei meu período. Se eu tivesse deslocamento, teria uma soma aqui, tipo 1π sobre 2, ou então menos π sobre 2, mas não tem nada disso porque eu comecei do zero, porque a função do seno de x começa do zero. Beleza? Não teve nenhum deslocamento aqui não. O período já investigamos já, então o período é para quem multiplica o x. Já investigamos que o A vale 1, tranquilo. Agora tem que ver a questão da amplitude e a questão do somatório. Aqui pode enquadrar duas situações. Na verdade, aqui pode enquadrar várias situações, né? Aliás, perdão, não vai enquadrar nenhuma dessas situações, falei besteira. Aqui é o seguinte... Eu vou observar primeiro e tento observar sempre primeiro a amplitude. A amplitude, então, é o que vai lá da ponta e vai até o valor de referência do meio, que às vezes essa função pode estar deslocada para cima.
Mas é o que está na metade da montanha, o pé da montanha até o topo da montanha. Ou o começo aqui do vale até o fim do vale aqui embaixo. Isso que se a gente for falar isso em ondas, né, na física, aqui chama crista, aqui chama vale, esses extremos. Então você vai olhar e observar a amplitude. A amplitude aqui vai de 0 a 2, ou seja, a amplitude é 2. Então são dois patamares. Então a amplitude é quem multiplica a função. Então aqui seria 2, o valor disso aqui, 2. Beleza? Por último, a gente observa o deslocamento. O deslocamento seria o deslocamento vertical. Seria aquele que estaria somado com esse aqui. Lembra? Se você soma com o número, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que se fosse 3. Essa função estaria deslocada para cima 3 patamares. E no caso aqui, eu vou te falar duas coisas. Ela não está deslocada porque o seu eixo de referência aqui é o x, ou seja, o pé da montanha aqui começa no eixo x, que nem o pé da montanha começa no eixo x. Então eu não peguei essa função e desloquei ela para cima. Ela está na mesma referência. Então eu não somei com nada. Ou também te dou outro argumento. Quando você soma a amplitude com o valor que você está de um número aqui, que faz esse deslocamento vertical, essa soma aqui resulta no patamar mais alto aqui do seu y, da imagem aqui. O valor mais alto que sua imagem pode assumir, ou o valor máximo que ela pode assumir. Então, como aqui, se eu somar aqui, dá 2 mais, tem que ser 0 para chegar em 2 aqui, então você não está somando com nada. Tudo bem? Então é uma coisa de se observar. Então aqui a gente fez uma investigação bem rebuscada. Chegamos na função, tá? A função é igual a 2 seno de x. Aparentemente muito simples. A função aparentemente é simples. Você só multiplicou, só dobrou a amplitude só, em referência ao original. Mas para a gente chegar lá, a gente teve que dar uma investigação e investigamos cada parte por parte. É claro que assim, é muito difícil você fazer uma questão aberta dessa. Normalmente vai ter umas questões fechadas. Então nas questões fechadas vão ter as alternativas e na verdade o mais recomendado, ou seja, o mais seguro talvez seja ir testando cada alternativa. Então olha, vamos supor que fosse uma questão fechada e tava as alternativas assim. A letra A, seno de x, aqui seno de 2x, 2 vezes o seno de x, aqui cosseno de x, e aqui, por exemplo, 2 cosseno de x. Então, nas 5 alternativas aqui, olha, na A, B, C, quase que você testaria uma por uma. É claro que você vai observar a alternativa e algumas você já consegue eliminar de cara. Então, por exemplo, como é no meio de uma prova e eu estou te testando, você não sabe, quem está te avaliando quer te pegar. Porque quem sabe que o desenho de um seno é desse jeito, não vai sacar que não pode ser cosseno. Mas que a pessoa que não sabe disso não vai cair na pegadinha, né? Então eu já te dei 2 alternativas aqui, olha, que envolve cosseno, justamente para poder assim, você sabe se é seno ou cosseno? Então essas aqui você já elimina de cara, as que envolvem os cossenos, porque aqui é o desenho gráfico de um seno. Lembrando que o desenho gráfico de um cosseno é como se fosse só um trenzinho assim, só um vale meio estranho assim. Então beleza, eu sei que está envolvendo seno. Agora eu tenho que observar aqui os valores que eu estou colocando aqui na minha função para ver qual dessas funções se encaixa. Olha, você pode fazer dos dois jeitos. O jeito 100% que sempre dá certo, demora talvez um pouco mais, mas 100% dá certo, é você aplicar um ponto e colocar lá. Então, por exemplo, às vezes às vezes até mais de um ponto, tá? Mas o ponto que eu recomendo aqui seria o extremo. O ponto extremo aqui, olha. Esse ponto aqui. Então esse ponto, você sabe que o y dele, ou seja, o valor dele aqui vale 2. O x você ainda não sabe. Se a função não te deu todo esse detalhamento, você consegue descobrir fácil, né? Se eu te der essa informação que daqui é 0,2π, você divide por 4, cada intervalo aqui dividido por 4 é 2π dividido por 4, que dá π sobre 2. Então seu x aqui vale π sobre 2. Se a função não te der toda essa informação, porque aqui eu coloquei uma função grande, né? Eu desenhei ela repetida vezes. Mas às vezes o exercício pode te dar apenas um período só. E já te dá o detalhamento de cada x ali, em seus extremos e baixo e tudo mais. Então fica talvez mais fácil. Então o que você pode pegar? Pega o ponto extremo. Normalmente o melhor ponto realmente é o extremo. Tanto para cima ou para baixo, tanto faz. Tem um menuzinho. Então pega esse ponto extremo e testa em cada função.
Então, o x, esse ponto aqui fala que quando o seu x vale π sobre 2, a sua imagem tem que valer 2. Então, testa para cada uma. Pega assim, ó, a primeira e vai. Fala assim, ó, y é igual a seno de x, que a primeira está falando. Seu x vale π sobre 2. Então, é seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Está dizendo que isso tem que valer 2. É o que ele está afirmando. E vamos ver se isso é uma verdade ou não. Seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Seno de 90 graus é 1. Então ficaria assim. 2 é igual a 1. Está coerente? Obviamente que não. Então se não está coerente, não pode ser essa alternativa. Aí você tenta de novo então. Pega o ponto, π sobre 2 e testa para essa função. Y é igual a 2... É seno de 2x, né? Seno de 2x. Aí vem o y que você fala que tem que ser 2. Seno de 2 vezes o valor do seu x, que o seu x vale π sobre 2. Então aqui dá para dar uma cortada, fica assim. 2 é igual a seno de π. Aí você vai na tabelinha, vai no ciclo e vê. Seno de π. O seno de π vale 0. Porque π você deu uma voltinha, o seno dele vale 0. Então fica assim, 2 é igual a 0. Também não está coerente. Então também não pode ser essa alternativa. Ah, foi a que sobrou. É, mas vamos testar. Y é igual a 2 seno de x. Então vem. O seu y vale 2. 2 vezes o seu x vale π sobre 2. Posso cortar esse 2? Não, pode não, porque aqui está dentro. Aqui, tá? Tem nada a ver. É 2 vezes o valor do seno disso tudo. Seno de π sobre 2, a gente viu que seno de π sobre 2 vale 1. Então fica assim, 2 é igual a 2 vezes 1. Ou seja, 2 é igual a 2. Ok, bateu, é verdade, então essa é a alternativa. Então, esse método também, eu te mostrei o método que a gente vai investigando um por um aqui e vai descobrindo os valores, ok? É um pouco mais demorado porque você vai descobrir a função toda. Mas o outro método, se você está em exercício, aplicar um ponto, colocar aqui, acabou. Vai testando em cada um. É claro que alguns você já consegue eliminar de cara. Se você fosse um cara esperto, você conseguiria eliminar esse seno de x de cara, porque os números aqui não estão coerentes com o que você já aprendeu, porque isso aqui você tem que fixar na sua cabeça. Qualquer outra coisa que aparecer de diferente é só invenção de moda, o exercício está te cobrando. Mas isso aqui você tem que saber, tem que ser pré-sabido. Mas aqui, olha, as outras funções, você pode ainda assim cortar, eliminar algumas, mas para comprovar você pode jogar o ponto específico. Você achou um ponto específico ali, joga na função teste e vê se dá certo. Dá numa boa. Inclusive, essa estratégia que a gente tem de questões fechadas, de achar a função em cada uma, achar a função que determina o gráfico, serve também para polinomial. Então, assim, você está testando lá a função lá que é uma reta, função que é uma parábola. Se eu te dou informações suficientes para isso, joga aqui, testa e vê se é coerente, seu x e seu y. Se é, então acabou. Você nem precisa, assim, ter todo o conhecimento de investigar isso tudo para poder achar a resposta. Então, é a melhor estratégia, tá? Sempre vai ser essa a melhor estratégia. Mas se você já tem esse conhecimento aqui, te faz ganhar tempo, né? Você poupa o tempo, porque você já consegue ir eliminando muita coisa de cara, tá? Agora, só toma cuidado com o seu ponto. Porque se você escolhesse o ponto 0 aqui, ó, 0 e 0, essas três funções aqui dariam o mesmo resultado. Então, é o problema. As três dariam um valor coerente. Então tem um problema aí. Então você pega o ponto que é extremo, que eu tenho o máximo de informação aqui, que não vai tentar envolver o zero, tá? Porque envolver o zero às vezes pode te enganar. Mas o mais recomendado é que pega o extremo. Poderia ser esse aqui embaixo, dependendo da sua informação. Evitar os negativos é bom para não dar problema, né? Não dar bizil. Então tenta pegar o ponto máximo. Então vamos fazer mais um exemplo aqui de como que a gente pode tranquilaço fazer esses exercícios. Observe essa função aqui então, gente. Aqui eu quis te complicar bastante para envolver muita coisa aqui. Mas olha, vamos lá que não é tão difícil assim não. Se a gente observar aqui. Para começar, o desenho que eu te dei, desse período que eu te dei, ele está coincidindo em ser um desenho aqui de um cosseno. Porque ele é tipo esse trenzinho, né? Esse valezinho aí. Então não é um tio. Então eu sei que envolve algum cosseno aqui. Então dentro desse cosseno, a gente vai ver. Vou até deixar de uma forma mais genérica assim. E aqui somado com C. Porque às vezes algum exercício pode te dar assim, olha. Te dá a função e te dá o gráfico da função e te dá a função assim, te pergunta qual que é o valor de A, qual que é o valor de B, qual que é o valor de C, do coeficiente. Às vezes já te dá mais informações aqui e ele fica devendo assim, só me fala o A, só me fala o B. Ou então,
quanto que vale A mais B? Aí no final, para você dar uma somadinha no trem. Então eu te dou o gráfico e te pergunto qual que é o valor de cada um. Que o grande objetivo é saber qual que é o valor de cada coeficiente. Então a gente já viu que é um cosseno, então agora vamos descobrir o valor de A, B e C aqui. Então olha, vamos começar aqui pelo horizontal, pelo eixo horizontal. Então vamos pelo eixo do x aqui. Então olha, para começar, se a gente for lembrar como é que funciona a função do cosseno, ela começa no zero. Tem um zerinho aqui. Então significa que se ela começou aqui no menos 3π sobre 2 e ela não passou pelo zero aqui de uma forma desse jeito aqui, porque às vezes eu posso estar te dando um pedaço de um retrato dessa função. Porque essa função aqui, ela continua para trás. Faz assim e continua para frente. Mas quando ela é exatamente zero, ela está lá no topo. Aqui, quando é exatamente zero, ela não está no topo. Então não é um pedaço dessa função aqui. Então é simplesmente eu desloquei o começo dela. Se ela estava aqui, eu desloquei para começar aqui para a esquerda. Então se eu desloquei para começar na esquerda, então esse valor aqui é o valor desse deslocamento. Então menos 3π sobre 2 foi o valor que eu desloquei. Então como eu desloquei para a esquerda, a gente tem que lembrar que deslocar para a esquerda, aqui tem que ser positivo o sinal de B. Então é até umas coisas que eu posso te perguntar. O A é positivo, o B é positivo, o C é positivo, negativo, é uma outra análise também. Então o seu B aqui foi um deslocamento para a esquerda. Então o seu B é positivo e ele é exatamente o valor de onde você começa, 3π sobre 2. Então você já sabe que aqui vai ser mais 3π sobre 2. Dentro, né, do seu parênteses aqui. Então beleza. Vamos descobrir o valor de A. O valor de A está associado ali com período. Período então seria esse pedaço todo aqui. Para você descobrir o pedaço todo, você pode fazer assim, olha. Esse menos esse vai te dar o valor do intervalo. Então 9π sobre 2 menos 3π sobre 2. Esse menos esse te dá o valor do intervalo. Então vai ficar assim, 9π sobre 2 mais 3π sobre, menos com menos dá mais, 3π sobre 2. Então fica 9 mais 3, 12π sobre 2. Que isso dá 6π. Então o período todo foi de 6π. É um intervalo grande. Então lembre da fórmula de período. Período é dado por 2π sobre o valor que multiplica o x, que a gente chama de A. Então se o período aqui vale 6π, então fica assim, 6π igual a 2π sobre A. Corta e multiplica cruzado, aqui vai dar A igual a 1/3. Fazendo as continhas, A igual a 1/3. Então esse A aqui vai ficar 1/3. Esse 1 nem precisa aparecer, então tá ficando assim. Olha como é que a função é feia, mas não tá difícil de achar ela. Só por essas análises mais simples. Por último, sobra aqui faltou um D, né? Tem o C, que é o deslocamento aqui, e o D, que é o valor da amplitude. Vamos descobrir a amplitude primeiro. A amplitude dá para descobrir assim, olha. De um extremo a outro extremo, a gente tem duas amplitudes, que tem a montanha e o vale. Então, de um extremo a outro extremo. Daqui até aqui, você tem 12 patamares. Porque no menos 2 você chega no zero, depois você anda até o 10. Você tem 12 patamares. Então, se você tem 12 patamares, a amplitude está na metade aí. Então, a amplitude é o valor dessa montanha e o valor do vale. Cada um vale tem que ser sempre igual. Então, se aqui é 6, aqui é 6. Isso tudo tem que ser 12 mesmo. Então, a amplitude é 6. Então, o seu D vale 6. Vimos aqui que a amplitude é 6. Agora falta só a gente descobrir o C, que é o valor aqui do deslocamento. É o tanto que eu peguei isso aqui e joguei patamares para cima, tá? Do original. Então aqui, um processo mais fácil, já que eu já tenho amplitude, é somar. O 6 com o valor que subiu aqui, com o valor do deslocamento vertical, tem que ser igual exatamente o valor do extremo lá de cima. Então o C aqui tem que ser 4. Porque 6 mais 4 dá 10, que é o valor lá do topo de cima. Tranquilo? Então, descobrimos a função. Esse trem horroroso aqui é a função. Então, se eu tivesse dado elas em alternativas, esse já seria um exercício bem mais complicado, porque eu te daria alternativas de funções muito mais feias. Mas se eu tivesse dado elas em alternativas, se você quisesse fazer, não precisaria, porque é uma função grande e feia. Quando você tem apenas uma assim, 2 vezes seno de x, seno de 2x, é até tranquilo você ir substituindo. Você poderia substituir o valor aqui. Eu teria 5 funções, esse que é o problema. Ao ter 5 funções aqui, você teria que substituir uma por uma e ir eliminando aquilo que não dava, né? Mas poderia. Pega o valor do extremo, vamos mexer com coisa positiva. Pega esse extremo aqui, esse x vale 9π sobre 2, e o seu y tem que ser 10.
você viria aqui e substituiria, colocaria no x, no lugar do x, 9π sobre 2, faria a continha, descobriria qual que era o cosseno envolvendo, vendo, soma e tal, e ver se dá aquilo. Então daria certo também, mas aqui, como é um trem mais feio, as alternativas seriam mais feias. Aqui, se você fizesse outras análises, essa análise que a gente está fazendo, essa ferramenta dessa análise é um poderio muito grande. Então, você já pouparia tempo para você. E aqui, às vezes, sem querer, você pode errar alguma conta. Isso que é o problema. Ao errar a conta ali, você fica com muita raiva. Você perde tempo e tudo mais, porque você pode achar um cosseno aqui, por exemplo, vamos supor que em graus daria cosseno de 170 graus. Quando você transformaria de π para lá, né? Aí você olha assim, que isso, mas eu não sei o cosseno de 170. Eu sei só os cossenos padrões, tá? Os valores dos ângulos que a gente sempre mexe. Então daria um problema aí. Então não é tão recomendável quando você tem uma função grande. Funções pequenas, uma boa, você pode ir fazer, sempre vai dar valores de senos e cossenos conhecidos. Lá de 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e por aí vai, 225. São sempre valores de senos e cossenos conhecidos. Para você substituir e encontrar a função. Então, tranquilo, então, a parte de análise gráfica é só essa parte. A maioria dos exercícios que vão envolver o gráfico vai te jogar para a função, para você achar a função. Pedindo normalmente um dos valores aqui desses coeficientes. Às vezes nem todos. Às vezes que eu vou te pedir assim, ache só a função, são funções muito mais simples, que é só assim, o dobro disso, triplo disso, mas não muito mais que isso. Agora, as mais rebuscadas, com mais feias desse jeito, eu vou te dar uma equação já para você só completar ela. Achar um valor ou desse, ou achar um valor desse aqui e tal. São menos informações, tá? Para não ficar tão complicado. Tranquilo? Então, os exercícios vão ficar variando assim. E eu te dou sempre um pedaço do período. Às vezes eu posso te dar um período completo. Assim, posso te dar uma função que seja muito repetitiva. Aqui existe um perigo de você confundir e olhar, poxa, te dei isso tudo aqui, e aí? É um cosseno ou seno? Se você está na dúvida se é um cosseno ou seno, bateu essa dúvida, sempre testa na função o ponto. Porque nunca vai dar o mesmo valor. Se você considera que é um cosseno, vai dar um valor aqui. Por exemplo, nessa função toda aqui, se você usou cosseno, se você jogar esse x aqui, 9π sobre 2, aqui no lugar do x e fazer a continha, o resultado vai dar 10. Se você considerar que é o seno aqui, em vez de ser cosseno, você vai encontrar um outro valor. Porque aqui você encontra que esse cosseno todo aqui vai valer 1. Esse cosseno todo vai valer 1. Quando o cosseno todo vale 1, o seu seno tem um perigo de ser 0. Se você tratasse de seno. Então, ao fazer o seno disso tudo resolvido aqui, poderia ser 0. Aí ficaria aqui, o resultado todo seria 4, né? Que 6 vezes 0, 0 mais 4, 4. Então, não encaixaria. Então, bateu aquela extrema dúvida se é seno ou cosseno a função que eu estou te dando, porque eu te dei ela toda repetitiva ali, testa o ponto. E testa em cada alternativa que eu te der das funções, tá? Mas esse aqui é o extremo do caso do hard e do difícil. Na maioria dos casos eu vou te dar apenas um período, um pedacinho aqui, e não muito mais complicado que isso aqui, que na verdade aqui eu compliquei demais, mas com mais tranquilo, com nenhum exercício anterior. Então vamos fazer esses exercícios para mim e a gente encerra com isso então a parte da função trigonométrica, em que as partes principais é a análise do gráfico, analisar o gráfico para chegar na função, e a principal parte é a equação trigonométrica. Você tem um probleminha e fala lá que x está o tempo e quer saber a produção, e você joga ali o máximo da produção, então você vai ter que descobrir, lembrar que o seno, o valor máximo do seno é 1 e o valor máximo do cosseno é 1, aí vai te pedir o valor de quando isso acontece, ou seja, o x que isso acontece, são as principais partes da função trigonométrica. O restante é só um floreamento. Na verdade, a maior parte que a gente gastou de energia aqui foi para ferramentas para facilitar a análise desses casos. Mas construção gráfica a gente não estressa tanto, porque isso não vem em vestibular. E tudo mais. Então faz exercício para mim, a gente está dando conta. Por favor, fala que você aprendeu, porque esse trem não é simples. Mas eu sei que vocês dão conta.